Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre ansiedade racial. O que é ansiedade racial? Como tratar? Como aí um fator de causa da ansiedade. Claro, o preconceito racial, ele é um fator cada vez mais falado na sociedade e a gente precisa diminuir, lutar contra para que haja mais igualdade entre as pessoas. Eu vou falar o que é essa ansiedade racial e como tratar ele cada vez mais. E você lembra aí, nessa semana aconteceu um episódio muito interessante que foi difícil, mas eu acho que vale a pena a gente retratar. Veja esse vídeo aí, um negro americano, ele nocauteia, ele dá um soco num branco alemão que havia brigado com ele, injuriado, chamado ele de negro inferior, chamou ele de várias características assim de pejorativas dele ser negro. E aí ele realmente vai brigar com ele. Veja aí. Então, nesse momento ele é nocauteado e isso dá na mídia, a gente atravessa aí todas as pessoas comentando sobre isso no jornal, e ele fala, olha, o racismo não será mais tolerado, né? Então muita gente critica esse gesto dele, mas se a gente compreender que no contexto do racismo no mundo e no Brasil, os negros sofrem muito, esse soco nele aí representa esse desabafo, esse desalento em relação ao racismo estrutural, que é muito comum na nossa sociedade. A ansiedade racial, gente, refere-se a níveis elevados de estresse e emoção, que a gente enfrenta quando interagimos com as pessoas de outra raça. Então, não só está nas pessoas negras, mas também nos brancos também. As pessoas com experiência de cor negra ou branca, elas vão se preocupar com o fato de que serão objeto de discriminação, de hostilidade, né? Os brancos, por sua vez, eles vão se preocupar com o fato de que são considerados racistas, né? E os estudos têm demonstrado que a interação interracial ela pode causar sintomas físicos da ansiedade e que o nosso comportamento não verbal, o contato visual, usando gestos de boas-vindas ou um tom de voz agradável, por exemplo, também pode ser afetado, porque está todo mundo tenso, preocupado com esse tema. Quando todas as pessoas numa conversa estão ansiosas de que essa conversa pode se tornar negativa, é frequente que ela se torne mesmo, né? Quanto mais a gente está preocupado com isso, isso pode acontecer. Isso provoca uma espécie de ciclo de feedback, onde os medos e as ansiedades, tanto dos brancos quanto das pessoas de cor, são confirmados pelas suas interações diárias. Por que isso é importante? Uma forma óbvia de ansiedade racial afetar a nossa vida cotidiana está no agravamento das tensões raciais existentes. Então, como esse caso aí aconteceu no Hotel Hilton, esse americano negro, ele, na verdade, contratou o hotel para dar uma festa, ele estava hospedado no Airbnb no Rio e contratou ali o hotel para fazer uma festa. E ele é cliente diamante, né? Então, surpreendentemente, o americano negro, ele tem condições financeiras de bancar ali uma festa no Hilton, que é um hotel caríssimo no Rio, e tem ali a credencial de ser um diamante negro. E o casal branco, o alemão branco, que é a mulher branca brasileira, estava querendo passar na frente dele, querendo ser atendido. Mas o hotel, na verdade, deu preferência ao americano negro por ele ser VIP, ele ter, claro, pontos ali no hotel que dava para ele essa condição. Não é porque ele ser negro, por ele ser americano. Simplesmente porque ele é um cliente fiel ao hotel. E eles entenderam isso. E o americano negro responde com aquela atenção. Então, isso pode parecer pequeno, essas interações com os danos maiores estruturais que nós temos. A ansiedade racial, ela afeta também as interações com professores, né, na sala de aula. Claro, a gente vê aí constantemente os professores sofrendo esse racismo muito forte cada vez mais. Os empregadores também, as pessoas vão ficar tensas se vão contratar um negro ou não, como se contratar, o que fazer, né? Recentemente aí, ano passado, o Magazine Luiza sofreu vários ataques porque o Magazine Luiza fez todo um programa de trainee com negros e houve muita repercussão nisso e muitas pessoas criticaram, dizendo que era um racismo reverso. Gente, não existe racismo reverso, né? Vamos deixar isso claro, porque o racismo existe quando uma raça tem poder sobre a outra. A raça negra nunca teve poder sobre a raça branca, então não existe racismo reverso. Nós vamos esclarecer isso cada vez mais. E isso vai atacar as autoridades policiais também. Os policiais, vocês sabem, recentemente também, ano passado, aquele americano George Floyd foi morto porque um policial branco o oprimiu ali com seu pescoço no chão, com o joelho, e acabou matando.
É uma tragédia delas, né? E claro que os prestadores de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de hospitais vão ficar ali preocupados com esse tema também. A ansiedade racial, ela também afeta muitas áreas das nossas vidas de formas sutis, mas generalizadas. Nos cuidados de saúde, por exemplo, os estudos mostram que pacientes de cor e médicos de outras raças, as pesquisas descobriram que esses pacientes eles terão visitas mais curtas com médicos brancos. Então, já tem bastante estudo sobre isso. Os negros realmente eles se sentem intimidados, não se sentem tão acolhidos por um médico branco como se fosse um médico negro, né? E aí vão relatar interações menos positivas, né? Agora, o que pode ser feito a respeito disso? A longo prazo, a diversidade, a integração, a inclusão e maior contato entre pessoas de raças diferentes pode contribuir muito para diminuir essa ansiedade racial. Mas a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito comum. Esses estudos são estudos americanos e europeus, e a gente sabe que nós aqui somos essa raça misturada, mas ainda assim o racismo existe no Brasil, né? Agora, o que mais importante é o contato interracial positivo. Isso que é a grande sacada, né? Quando a gente faz uma interação entre as raças de uma forma positiva, isso aumenta as impressões positivas de pessoas de outras raças, né? E os estudos mostram que essas interações serão mais bem-sucedidas quando a identidade partilhada for afirmada antes de se reconhecer a diferença. O que quer dizer isso? Que eu, como ser humano branco, com você que é negro, eu tenho uma identidade de humanidade, né? No meu caso, uma história interessante que quando eu era pequeno, muito bebê, minha mãe disse que eu fui amamentado por uma vizinha que era negra, né? Como se fosse ali alguém que estava ajudando minha mãe, e eu fui amamentado por ela. Então, as impressões que eu tenho de uma mulher negra são muito positivas, muito amáveis. Eu tenho amigas negras e é fantástico a relação é, com essas pessoas. Então, à medida que você interage positivamente, isso diminui o racismo, né? Então, ignorar completamente a diferença entre as raças é suscetível de criar um cenário em que as ansiedades e os estereótipos inconscientes eles possam florescer, né? Então, é importante saber que há diferença e a gente precisa entender como lidar com essa diferença. E também saber que o cérebro, ele opera como uma forma de padrão de categorias visuais ou orais. Então, para a maioria das pessoas, essa ligação do homem negro, da mulher negra na nossa sociedade, a mídia divulga muito, que são pessoas, às vezes, assassinos, são marginais, não é? Essa violação desse direito, né, essa cognição social implícita, ela faz com que as pessoas usam categorias para ter os seus conceitos. Então, esses julgamentos automáticos sobre a categoria determina se a pessoa se enquadra um lado positivo ou negativo. Então, a gente precisa entender que são erros aí cognitivos que são geralmente, às vezes, parecem pequenos, mas eles realmente têm um grande impacto na sociedade. E esses padrões de erros de percepção, né, são nossas, são neurológicas, elas vão contribuir para que essas categorias influenciem a atenção das pessoas e organizam essa atenção cada vez mais. Agora, é importante a gente pensar que quando a gente coloca, por exemplo, um negro com uma boa visibilidade, Pelé tem uma boa visibilidade, Martin Luther King tem uma boa visibilidade, a Oprah Winfrey, a Glória Maria tem uma ótima visibilidade aqui no Brasil, quer dizer, Zezé Mota e tantos, Milton Nascimento, tantos autores, compositores, artistas são públicos e têm uma imagem muito positiva. Quanto mais a gente coloca isso na mídia, diminui o impacto do estereótipo negro como marginalizado, como um criminoso, né? Então, esses estereótipos, eles podem ser amenizados a partir do momento que a gente faz um trabalho aí com a mídia, com os órgãos públicos, com a sociedade como um todo. Então, a gente precisa criar percepções de homens negros e rapazes negros positivas, né? Para a gente criar uma cultura onde os estereótipos negativos eles vão diminuindo. E aí você pode cada vez mais criar uma sociedade mais igualitária. É preciso tratar isso no seu dia a dia, né? E cada vez mais você admirar pessoas negras no atletismo, no mundo artístico, os talentos de entretenimento, as pessoas, advogados, médicos, psicólogos, que são negros e que realmente têm essa comunicação social cada vez mais. Então, hoje, homens e rapazes negros são sistematicamente tratados de forma negativa, tanto nas notícias, né, na mídia, como no entretenimento, e o estereótipo de raça e de sexo. O que a gente precisa fazer é mudar isso
cada vez mais. É claro que isso é um processo gradativo, porque o racismo é estrutural na sociedade e ele tem efeitos aí muito fortes cada vez mais, né? Mas é possível a gente entender isso, por isso que eu estou dizendo que se você sente ansiedade, independente de ser branco ou negro, claro que os negros sofrem mais dessa ansiedade e vão fazer socos como esse aí, brigas homéricas como essa, você precisa pensar que isso realmente é uma realidade e a gente precisa realmente estar cada vez mais entendendo que esses estereótipos são robustos e frequentemente eles levam a uma grande variedade de associações negativas, inclusive o aumento da ansiedade, o comportamento agressivo, e aí, às vezes, o uso de armas, né? E isso faz com que as pessoas disparam contra alguém, por exemplo, rapidamente. Alterar essa percepção e reduzir o preconceito que a gente precisa fazer cada vez mais, e aí a gente pode tratar as pessoas com diferença, claro que existe a diferença, né? Somos diferentes, mas também somos seres humanos e quanto mais a gente expor esses contra-estereótipos, vai diminuir o preconceito implícito e, claro, que você vai relaxar mais, diminuir o preconceito racial cada vez mais, né? Isso é um caminho para a gente trilhar e, é claro, além de todos os exercícios aqui do canal, para você realmente reduzir esse viés, né? Quanto mais você como negro, você como branco, pensar no negro como uma pessoa realmente que é um ser humano maravilhoso, como todos nós somos, né? Brancos, negros, índios, de todas as cores, e a gente faz com que a gente tenha situações onde a gente possa fazer decisões importantes, e aí quando você for contratar alguém que é negro, ou trabalhar, você for pedir emprego, você pode se sentir mais acolhido, independente da raça, da cor, do credo. Isso é um processo, uma conquista, mas é possível a gente estar cada vez mais envolvendo a sociedade nisso para mudar esse estereótipo e a gente conseguir ter mais tranquilidade e menos ansiedade cada vez mais. Queridos, se você gostou desse vídeo, lembra, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também, dê um joinha, comenta, compartilha no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, e a gente pode aumentar cada vez mais a participação aqui do canal. E se você quiser agendar uma sessão online comigo, psicólogopalmeira.gmail.com ou ainda aqui em direct no Instagram, me segue lá, por favor, ou no WhatsApp aí que está na descrição do vídeo. Você pode mandar uma mensagem privada para mim, vai ser um prazer responder você. Um grande beijo, até o próximo vídeo.